Especialmente nos alegra saber que temos a palavra do Senhor e podemos dedicar um tempo pensando sobre a oração. Hoje mesmo pela manhã recebi uma notícia interessante sobre esse assunto. A editora americana Crossway fez uma pesquisa com mais de 1.400 cristãos, envolvendo crentes e líderes, sobre oração. E o resultado é menos de 2% desses pesquisados responderam que estavam satisfeitos com a sua vida de oração. A grande maioria disse que estava com satisfação moderada ou muito baixa. Oração é sempre uma luta. Se você tem lutado, não está só. Esse é um grande desafio e acho que o tema foi bem escolhido, porque precisamos realmente aprender a orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Querido Pai, damos graças ao Senhor por nos dar mais uma vez essa oportunidade. Que o Senhor, pelo seu Espírito, autor da palavra, nos conduza a toda a verdade que o Senhor colocou nesse texto. Que possamos, Senhor, ouvir a mensagem de Cristo. Que possa chegar às nossas almas exatamente aquilo que o Senhor desejava que chegasse ao nos dar essa parábola tão interessante em Lucas capítulo 11. Que o Senhor nos abençoe, guie as nossas mentes e disponha o nosso coração para te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação agora é: por que Deus responde orações? Por que Deus responde orações? Nosso texto é Lucas capítulo 11. Convido os irmãos para lermos juntos. Lucas capítulo 11, o texto propriamente dito será dos versos 5 a 8, mas gostaria de ler a partir do verso 1. Lucas capítulo 11, verso 1 diz: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Interessante parábola do Senhor acerca da oração. Existe uma enorme diferença entre o nosso Deus e os ídolos. Os ídolos não interagem com seus adoradores. Não podem, são mortos, são falsos deuses. Jeremias os compara como espantalho em pepinal. Como deuses assim poderiam interagir com seus adoradores? O nosso Deus é vivo, ele interage, e uma das principais formas pelas quais Deus interage conosco é por meio de responder às nossas orações. Todos que conhecem o Senhor Deus já foram aos seus pés em diferentes situações, com necessidades, em alguns casos, chegando às portas do desespero, e foram socorridos. Lembramos o salmista, no Salmo 130, verso 1, que diz: Das profundezas clamo a ti, Senhor. O profeta Jonas: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz.
Esse foi o caso com o salmista, foi o caso com o profeta Jonas, mas todos nós, em um momento ou outro, já tivemos oportunidade ou necessidade de orar usando palavras como essas. E Deus nos ouviu. Pelo menos eu posso dizer que Deus me ouviu, eu tenho certeza que tem ouvido os irmãos também. Pelo ensino direto das Escrituras e por experiência pessoal, sabemos que Deus responde às orações do seu povo. Entretanto, gostaria que pensássemos sobre o motivo por que Deus responde às nossas orações. Eu acho que a parábola que lemos vai nos responder. Pensar sobre oração é um pouco ou bastante complexo, porque precisamos reconhecer que existe um aspecto misterioso na oração. É difícil equacionar um Deus onisciente que tem um plano eterno e infalível reagindo às orações do seu povo. Se Deus tem um plano eterno e infalível, se Ele tem todas as coisas sob o seu controle e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, como disse Jó, por que nós oramos? Que diferença faz, então? Eu não tenho resposta completa para essa pergunta, mas eu prefiro dizer que não sei responder tudo o que envolve oração, a negar a importância e a eficácia da oração. Eu acho que uma boa resposta para muitas coisas é eu não sei. É uma boa resposta. Jesus viveu em constante oração. Jesus ensinou sobre oração. A Bíblia diz que a súplica do justo pode muito em seus efeitos. Portanto, mesmo não sendo capazes de explicar tudo o que envolve a doutrina de oração, orai sem cessar. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Esse foi o modelo que o Senhor Jesus deixou para nós. Eu creio que Lucas 11, 5-8 nos ajuda a responder essa importante pergunta. Por que Deus responde às orações do seu povo? Nessa parábola temos 3 fatos que gostaria de observar com os irmãos. Primeiro, nós temos uma realidade inusitada, versos 5-6. Segundo, nós temos uma reação inesperada, verso 7. E, finalmente, uma resposta adequada, no verso 8. Então, vamos ver esses 3 fatos interessantes enquanto estudamos esta parábola. Uma realidade inusitada nos versos 5-6. Voltando para a parábola, versos 5-6, lemos: Disse-lhes ainda Jesus. Disse-lhes ainda, um advérbio de tempo, mostrando essa continuidade, mostra que o Senhor continua no contexto de oração, porque nos versos anteriores ele resume a oração do Pai Nosso. De fato, é a segunda vez que Jesus dá aos discípulos a chamada oração do Pai Nosso, sendo que em Lucas é uma forma mais resumida. Algumas frases que nós vimos em Mateus 6 que não aparecem aqui. Mas Jesus está ensinando sobre a oração, despertado pela pergunta dos discípulos que ficaram curiosos com a forma, com o espírito, com a maneira como Jesus orava e chegaram a pedir ao Senhor que lhes ensinasse a orar. O Senhor resume, portanto, a oração dominical, como é chamada, a oração do Senhor, e no verso 5 diz o texto: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. A frase inicial, como disse, mostra que Jesus continuou seu ensino sobre a oração. Aqui em Lucas 11 nós temos uma repetição resumida da oração modelo. Alguns estranham por que Jesus falou 2 vezes esta oração, se ele mesmo disse que não devemos usar de vãs repetições. Aqui não se trata de vã repetição. Jesus não orava sempre usando essas mesmas palavras. Jesus repete para mostrar que o espírito da oração, que era prática da sua vida, é esse.
Os princípios são os mesmos. Além disso, tem alguns meses, desde que ele proferiu o Sermão do Monte, e os discípulos esquecem facilmente, como também nós. Ao dar essa forma resumida, o Senhor está mostrando que a base da sua oração é sempre a mesma. A oração modelo é uma matriz de onde devem derivar todas as nossas orações. E mostra como os discípulos eram lentos no seu aprendizado. Aqui em Lucas 11, Jesus resume o modelo já dado e aproveita a ocasião para ensinar verdades essenciais acerca da razão, porque as nossas orações, quando feitas de acordo com a vontade de Deus, têm a garantia da sua resposta. Isso é algo maravilhoso e animador. Apesar de quem somos, sem termos sequer direito de dirigir as nossas orações ao Senhor, Deus nos ouve. Não somente nos ouve, como responde. Provérbios diz que a oração do justo é o contentamento do Senhor. Imagina isso, o Senhor fica contente e se alegra com a oração do justo. 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Observando o próprio texto e o contexto sociocultural do Oriente no tempo de Cristo, podemos afirmar que Jesus está colocando diante dos seus discípulos uma cena bastante inusitada, que beira o impossível. A história que Jesus criou aqui, ela simplesmente é fora de cogitação. Isso jamais poderia acontecer naquele contexto em que Jesus vivia e os seus ouvintes também. Jesus usava, às vezes, cenários exagerados, como um bom professor que ele era, para que, através desse exagero, às vezes quase provocando riso na audiência, a lição ficasse gravada no coração dos ouvintes. Eu acho que é o caso, por exemplo, na parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, quando o Senhor está ensinando sobre perdão, e ele começa aquela parábola dizendo que um certo homem devia ao rei 10.000 talentos. Ora, é simplesmente impossível alguém dever 10.000 talentos. Para a gente, como não estamos naquele contexto, a gente lê o texto sem se espantar. Mas os ouvintes de Jesus, eu suponho até que alguns devem ter rido. Que absurdo, que coisa louca, onde é que alguém vai dever 10.000 talentos? Era impossível porque a carga tributária da Palestina toda, por ano, era 800 talentos. Toda a Palestina devia pagar, e era uma carga exagerada. Os romanos eram especialistas, parece que tem outros que aprenderam com eles, em impostos, em exagerar nos impostos. 800 talentos era a carga tributária de toda a Palestina. E aqui tem um homem só que deve ao rei 10.000 talentos. Era como se fosse a dívida de cerca de 12 anos da Palestina toda, um homem só devendo. Era simplesmente impossível, simplesmente impossível. Mas por causa dessa cena estranha, eu tenho absoluta certeza que os ouvintes de Jesus jamais esqueceram aquela parábola. 10.000 talentos contra 500 denários, que é o que o seu conservo devia. Enfim, Jesus utiliza, às vezes, esses exageros, e eu acho que aqui ele coloca uma cena bastante inusitada. Por quê? Primeiro, pela forma como ele inicia o texto. A pergunta inicial já denuncia que Jesus está apresentando uma realidade fictícia e inusitada. Ele começa perguntando: qual dentre vós? Qual dentre vós? É uma pergunta retórica. As perguntas retóricas são retóricas porque não são perguntas de verdade, não é? São retóricas porque a resposta geralmente vem nelas. Você faz a pergunta para despertar os ouvintes, para aguçar a curiosidade, mas não é uma pergunta que você está esperando que alguém responda. Às vezes, Jesus fazia perguntas retóricas que pressupunham uma resposta positiva, outras vezes pressupunham uma resposta negativa, ou enfática resposta negativa. É o caso aqui. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou e eu não tenho nada que lhe oferecer, e o outro amigo lá de dentro diga: olha, não me importune, eu estou dormindo, a casa está fechada, os meninos estão dormindo, eu não vou lhe atender. É completamente fora de cogitação uma cena dessa no contexto
oriental na época de Cristo. Os ouvintes de Jesus entenderam o que ele estava dizendo. E ele usa essas perguntas em outros textos, por exemplo, em Lucas 14, 5, ele começa a sua fala com a pergunta: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo mesmo em dia de sábado? Quem não vai fazer isso? Espera uma enfática resposta negativa. O sentido seria: vocês podem imaginar um filho que, caindo em um poço, não seja retirado imediatamente, mesmo que o caso ocorra no dia de sábado? Não, absolutamente não. Se isso acontecer num dia de sábado, o filho seria tirado. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Quem é que não faz isso? A resposta também seria enfaticamente negativa. Os ouvintes de Jesus diriam: nenhum de nós faria isso. Se nós tivermos 100 ovelhas e uma se perder, ninguém vai deixar a perdida para cuidar das 99. Vai em busca da que se perdeu. Qual dentre vós, essa é outra cena hilária, qual dentre vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Absolutamente fora de cogitação. Não, jamais alguém faria. Por quê? Por uma razão simples: é um servo. E ele está servindo ao Senhor. E esses papéis nunca vão ser mudados, ele sempre será servo. E por ser servo, ele sequer tem vontade, ele não tem direito sobre o Senhor. Ele pode trabalhar o dia inteiro cuidando do gado, cuidando da lavoura, não interessa. Quando ele chegar, primeiro ele põe a mesa para o Senhor e depois ele come. Ninguém vai imaginar um servo sentando à mesa antes do Senhor. Jesus usava, portanto, esse recurso das perguntas retóricas para facilitar, para deixar o seu ensino mais marcante. Jesus está, portanto, descrevendo nessa parábola uma realidade bastante inusitada. Podemos ver isso primeiro pela forma como ele inicia com essa pergunta retórica. Mas também podemos ver isso por causa das normas básicas de hospitalidade do Oriente. Praticar hospitalidade era um dever social, eu diria, sagrado. Cuidar bem de estrangeiros era uma ordem, inclusive na lei mosaica, porque o povo havia experimentado o que significava ser estrangeiro, e o Senhor dizia: cuide bem dos estrangeiros. Então, até isso impunha sobre eles um dever sagrado de ter um espírito e um coração muito hospitaleiro e receber muito bem os seus visitantes. Um visitante não seria considerado hóspede apenas do seu amigo que o havia recebido, mas era considerado hóspede de toda a comunidade. Todos tinham a obrigação de dar o melhor para que a pessoa desfrutasse de uma estada grandemente agradável. Ao despedir-se, por exemplo, de alguém, era muito comum aquele que o hospedou dizer: você honrou a nossa aldeia com a sua visita. O visitante não era só daquele amigo que o recebia, era considerado como um hóspede de toda a comunidade. E diz até que, às vezes, o hospedeiro, para mostrar esse espírito de hospitalidade, ele seguia com seu hóspede por um dia de caminhada antes de deixá-lo ir. Tudo isso mostra o que significava receber um visitante, como eles tinham esse senso de dever social, de ser hospitaleiros. Por isso, quando uma pessoa recebia um hóspede, ela se esforçava para representar bem toda a comunidade. Se lhe faltasse algo, por exemplo, ele percorria a casa dos vizinhos, coletando o que havia de melhor na aldeia. Ele iria na casa que tinha os melhores pães. Por quê? Porque ele sabia, não estamos falando de uma grande cidade, não estamos falando de vida como a nossa, urbana, não estamos falando de uma situação em que cada pessoa tem um forno em casa, não existia isso, não existia fogão, né, particular, era um forno comunitário, todo mundo utilizava em determinados momentos. Quando a pessoa recebia um hóspede, ele sabia quem tinha usado o forno pela última vez, e ele ia nessa casa, e a pessoa tinha o dever de ceder esses pães, porque eram os melhores que havia na comunidade, os mais fresquinhos, para que o hóspede fosse bem tratado. Ele iria na casa
onde tinha o melhor azeite, por exemplo. Ele iria pedir ao vizinho a melhor toalha. Ele iria buscar as melhores jarras, os melhores cálices. Ele sabia quem tinha o melhor vinho, e tudo o que havia de melhor tinha que ficar disponível para ser posto diante desse visitante. Essa é a razão que Jesus, no final, diz que o amigo lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus está descrevendo, portanto, uma cena inusitada. Vemos isso pela pergunta retórica inicial, vemos isso pelas regras de hospitalidade, vemos isso pela pessoa a quem está sendo feito o pedido até. Trata-se de um amigo pedindo ajuda para receber bem outro amigo. Isso torna aquela reação do dorminhoco completamente fora de propósito. Um amigo recebe um amigo e vai na casa de outro amigo pedir coisas para que possa colocar diante do seu hóspede, e o seu amigo lá dentro diz: não, eu não posso dar porque eu estou dormindo e a minha família está dormindo. Isso não existia, jamais iria acontecer. É um amigo pedindo aquilo que precisa ser posto diante de um outro amigo. Segundo as normas de hospitalidade oriental, independente da hora, se alguém recebesse um hóspede, o hospedeiro tinha o dever de lhe oferecer o melhor que existisse em toda a comunidade. Era esperado que ele, se não tivesse os pães mais fresquinhos, por exemplo, fosse na casa que ele sabia que tinha, porque ele sabia quem era que pela última vez havia assado pães. Essa cena se torna inusitada também pela situação em que o pedido está sendo feito. A visita chegou inesperadamente, não planejada. Meia-noite, mas isso é hora de chegar uma visita, chegar à meia-noite. Era muito comum as viagens noturnas naquela região, porque é uma região desértica. Então, à noite é mais fresco. Normalmente, as caravanas viajavam à noite, exceto no norte da Galiléia, em direção à Síria, por causa das altitudes, o clima mais ameno. Pessoas viajavam assim longas distâncias durante o dia, mas normalmente fazia-se viagens à noite, e por isso não era estranho que à meia-noite você recebesse uma visita inesperada. O hospedeiro não tem o que será mais adequado para mostrar essa boa hospitalidade, tanto que ele diz: eu recebi o meu amigo e eu nada tenho que lhe oferecer. Isso é desesperador, não podia ficar assim. Ou seja, se o hóspede não for bem tratado, a honra de toda a comunidade está em jogo. Um outro aspecto que torna essa cena bastante inusitada é o pedido que está sendo feito. O texto diz: amigo, empresta-me 3 pães. Não está pedindo nada demais, está pedindo pães. Lembrando que o pão era a base da alimentação oriental, como até hoje, come-se muito pão lá. Não somente o pão é a base da alimentação, mas o pão é o instrumento com que se alimenta. Hoje nós usamos garfo, faca. Eles não usavam garfo, faca, colher, eles usavam pão. Coloca-se o pão na mesa, cada um pega, quebra um pedaço, e aquele pedaço de pão vai servir como se fosse a colher, por exemplo. Se alguma mistura é colocada na mesa, e cada um pega o seu pedaço de pão, coloca no azeite ou no que for, e leva à boca. Naturalmente, a regra era que você não usa 2 vezes o mesmo pedaço de pão. Quebra o que é bastante para ser comido de uma vez, usa como a sua colher, e assim eram feitas as refeições. O homem está pedindo aquilo que é absolutamente essencial: 3 pães para colocar diante do seu amigo. Mais do que isso, ele usa o verbo emprestar. Empresta-me. Ele está dizendo: olha, eu podia até pedir, era uma obrigação sua dar, mas eu estou pedindo emprestado. E o verbo aqui se refere a empréstimo feito entre amigos, que não está visando lucro. Isso indica até a proximidade, a intimidade entre os dois, o que está falando e o que está respondendo dentro de casa. Olhando a situação da época, portanto, podemos dizer que Jesus realmente apresentou uma cena inusitada e, podíamos dizer, até hilária diante dos seus ouvintes. O cenário da parábola do amigo à meia-noite é algo simplesmente inimaginável.
Mas um outro fato queremos observar no verso 7. Não apenas temos uma realidade inusitada, nós temos uma reação inesperada. Mais estranho do que esse cenário é a resposta, a suposta resposta que o amigo que pediu os pães recebeu do que estava dormindo. Verso 7 diz, depois de apresentar nos 5 e 6 o pedido, diz: e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Coisa esquisita, absolutamente estranha essa reação. Aqui é bem provável que os ouvintes de Jesus tenham sorrido. Se eles aguentaram o riso até esse momento, eles devem ter sorrido, porque essa reação torna a história ainda mais absurda. Por quê? Primeiro, porque não existe importunação, não é? De fato, não existe importunação. O outro diz: não me importunes, mas o texto não está falando desse amigo batendo várias vezes por horas, não. Ele chega à porta, fala, e o outro responde. Então, você já desconfia que alguma coisa não está tão bem na reação, na resposta. Jesus está, de fato, descrevendo uma reação inesperada, impossível. Não existe, de fato, importunação. O hospedeiro não está batendo, não está insistindo. O texto diz que ele fala apenas 2 vezes. Então, não existe, de fato, importunação, como supostamente o amigo que está dentro de casa insinua. Depois, ele diz que a porta está fechada, os meninos, os filhos estão dormindo e por isso não vai atender. Ora, mas imagina talvez a cena de uma casa moderna, né? Uma casa grande, um duplex, o homem está dormindo lá em cima, porta fechada, com ar-condicionado, para acordar foi muito... Tem absolutamente nada disso. As casas muitas vezes eram um vão só, com uma pequena parte elevada, e era um quarto só, era a sala, era a cozinha, era tudo junto. No máximo teria, em alguns casos, aquela parte de cima, o eirado, não é? Como nós lemos nos evangelhos. Mas é muito provável aqui, nessa vila pequena, que fosse simplesmente um vão. E está todo mundo dormindo, a família está dormindo, inclusive os animais domésticos, tudo junto. Não tem luxo, não tem dificuldade. E a porta, muitas vezes, nem sequer tinha porta. Às vezes era simplesmente uma tábua que se colocava. Mas ele diz que a porta está trancada, e ainda que tivesse, certamente a tranca não seria corrente, com vários cadeados, com segredo. Não tem nada disso. Tudo era muito simples ali. E, mais uma vez, por isso, vemos o Senhor descrevendo uma cena inusitada e uma reação que seria impossível. O homem dentro de casa dizer: olha, não me importunes, eu já estou dormindo, meus filhos também, a porta está fechada, eu não vou lhe atender. Isso simplesmente seria a desculpa mais sem sentido que um amigo daria a um pedido de outro amigo. Uma situação onde a honra da comunidade estava em jogo. Por isso que é uma reação completamente inesperada. Verso 8, temos uma resposta adequada. Digo-vos, aqui o Senhor Jesus aplicando a história. Ele contou a parábola, fez aquele cenário e agora ele aplica. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Aqui está uma dificuldade com a tradução da parábola que prejudica completamente o sentido da parábola. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo do que tiver necessidade. Esse versículo, como eu digo, é essencial para a compreensão do ensino da parábola. Jesus está aplicando aqui. A palavra-chave aqui é o termo grego que foi traduzido por importunação, na nossa versão. Na verdade, o melhor sentido para esta palavra não é importunação. Eu acho que foi uma escolha infeliz dos tradutores.
O melhor sentido para essa palavra seria senso de vergonha ou falta de vergonha. Qualquer uma dessas duas expressões teria traduzido muito melhor o termo grego que aqui nós temos como importunação. Mesmo porque, como eu disse, não há importunação. A história você não tem uma insistência, um diálogo longo, não. O amigo fala duas vezes, tem uma resposta e terminou a história. Importunação tem em Lucas 18, ali sim tem uma lição de importunação, de insistência, aquela viúva, e Jesus começa até dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, certamente. O texto abaixo também tem um pouco de ideia de insistência, mas essa parábola não tem ideia de importunação. De fato, não existe importunação aqui. Aqui a palavra que está traduzida como importunação se refere ao amigo que está dormindo, e não o que está chamando à porta. Mais uma indicação de que não se trata de importunação, porque caso houvesse importunação, seria do que veio pedir, e não do que está dentro de casa. Na literatura antiga, há vários exemplos do uso dessa palavra em referência a senso de vergonha ou fidelidade. Ou seja, o que está em jogo aqui é a vergonha ou a honra da pessoa que está dormindo e da comunidade inteira. Se esse homem se negasse a atender ao amigo, ele estaria desonrando toda a aldeia. Ele seria tido como um homem que não tinha vergonha, que não zelava por sua honra, e por isso ele seria desprezado pelos seus vizinhos. Ele corria o risco de até ser expulso da comunidade. Leia o texto assim: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa do senso de vergonha, o fará por causa da honra, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Faz perfeito sentido com o ambiente da parábola, com o contexto histórico e com o contexto linguístico também. A ideia de importunação ou persistência também vai caber no sentido amplo da palavra grega anadeia, que é a palavra que está por trás desse termo. Mas parece ter se tornado a opção escolhida dos tradutores aqui, porque ao fazer a tradução, na mente deles faria mais sentido usar importunação do que botar falta de vergonha ou honra, porque parecia que estava atribuindo a Deus, já que Deus é representado aqui pelo amigo que vai atender, parecia que estava atribuindo a Deus algo negativo, e isso parece ter arranhado os tradutores. Aqui eu diria que temos um caso clássico, onde claramente a interpretação determinou a tradução. Toda tradução é interpretação. É impossível traduzir sem interpretar. Tanto que existe um ditado italiano que diz tradutora, traditore, isso é, tradutor, traidor. Todo tradutor é um traidor. Eu traduzo aqui e acolá, eu sou um traidor, muitas vezes. Por que isso? Porque simplesmente pressupõe, em qualquer tradução, pressupõe interpretação, se é que você quer que os seus ouvintes entendam. Não existe duas línguas iguais. Então, sempre exige interpretação quando se faz tradução. Claro que o bom tradutor vai ter muito cuidado para não exagerar na interpretação. Mas aqui me parece que foi isso que dificultou a tradução melhor do termo. Como alguém poderia imaginar a ideia de falta de vergonha aplicada ao amigo que está em casa, uma vez que esse amigo representa Deus, a quem dirigimos a nossa oração? Aqui está a lição da parábola acerca da razão por que Deus responde às nossas orações. Por que Deus responde à oração do seu povo? Por quê? Deus responde não apenas para suprir as nossas necessidades, embora Ele as leve em conta, embora Ele seja misericordioso,
Antes, porém, de levar em conta a nossa necessidade, Deus nos responde por causa dele mesmo. Porque o seu caráter está em jogo. A sua honra está em jogo. Porque ele tem um nome a zelar. Deus responde às nossas orações por causa do seu nome. Mais uma vez, a lição de Cristo. Toda oração baseada em adoração e a base de tudo é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus responde para santificar o seu nome. O maior interesse de Deus é nele mesmo. A pessoa que Deus mais pensa, em quem mais pensa, por quem ele mais se interessa, é por ele mesmo. Porque não há ninguém maior do que ele. Deus responde às nossas orações por causa dele. Como o amigo dorminhoco foi movido pelo senso de vergonha e honra, Deus também tem um nome a ser santificado. Ele responde, acima de tudo, para santificar o seu próprio nome, para zelar por seu caráter, porque desprezando a oração do seu povo, a sua glória, a sua honra, a sua vergonha estaria em jogo. E Deus não deixaria que isso acontecesse. Por que que o Senhor responde às nossas orações? Porque Ele zela pelo seu nome, porque Ele busca a sua glória, porque Ele tem um caráter fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso nos anima a orar. Isso nos motiva a buscar o Senhor. Nós estamos clamando a um Deus honrado, a um Deus que tem um caráter e que zela pelo seu nome, um Deus que promete e cumpre. Por isso, nós oramos com confiança. Deus responde às nossas orações antes de tudo, por causa dele mesmo. Isso motiva a nossa confiança no Senhor. Por isso, irmãos, Salmo 5:3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pode esperar, Deus é fiel. Pode apresentar a oração e Deus, por causa do seu nome e da sua honra, Ele vai atender. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Pode buscar o Senhor. Essa busca não será vã. Essa busca resultará em encontrar um Deus amoroso, um Pai fiel, que zela, que ama, que cuida dos seus filhos e que, acima de tudo, zela pelo seu caráter. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Isso é fato, porque Deus zela pelo seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não será em vão a nossa oração. Podemos invocar o Senhor. Podemos estar certo que Ele há de ser fiel, mesmo quando somos infiéis. Deus não pode negar a si mesmo, Ele não pode deixar de ser Deus. Por causa do seu nome, do seu caráter, Ele vai nos atender. Esta é a razão por que Deus responde às nossas orações. Consideremos, irmãos, como está a nossa vida de oração. Como está a nossa vida de oração? O que é que lhe motiva a orar? Eu espero que, entendendo essa parábola, você tenha ganho uma grande motivação na sua alma para orar mais, para buscar o Senhor. Suas palavras não estão sendo ditas ao vento, você está invocando o Deus fiel. Com que frequência você está colocando aos pés do Senhor seu coração e suas necessidades? Será que nós colocamos as nossas necessidades e ansiedades diante do Senhor com essa certeza que o nosso Deus fiel está ouvindo, que Ele reage a essa comunicação? Ou nós oramos já com o espírito derrotado, quase como uma prática mecânica de dizer alguma coisa ao Senhor, mas que na verdade não está dizendo nada, porque não estamos comunicando com Deus? Eu temo que muitas vezes as nossas orações são uma desonra para o Senhor.
entristecem o Senhor, a maneira como nós desconsideramos o caráter de Deus, o santo nome de Deus. Em muitas situações seria melhor nem se arriscar a orar. A oração tem que exaltar o Senhor, não desonrar o seu nome. Temos ouvido nos últimos dias coisas estranhas, por exemplo, casos repetidos de suicídio, até suicídio entre pastores. Aliás, quase que eu mudei o tema do meu seminário para falar sobre esse assunto de suicídio entre pastores, mas não mudei não. Já tinha feito muito erro, deixei o que tinha. Corri o resto de mandar o arquivo errado novamente. Mas suicídio entre cristãos. Creio que vocês têm ouvido sobre isso. Olhando a história bíblica, vão ter pouquíssimos casos, muito poucos casos. Olhando a história cristã, você também terá pouquíssimos casos, mas nos dias modernos parece que está cada vez mais comum. Eu tive a graça de nascer em um lar cristão, meu pai também foi pastor, então, antes de eu nascer, eu já era crente, não, estou brincando. Era não, eu já estava no meio cristão. Então, toda a minha vida foi convivendo com o povo de Deus. E era muitíssimo raro, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de suicídio entre cristãos, com certeza, eu já era pastor. Então, era muito difícil se ouvir isso, muito difícil. Hoje não é, está cada vez mais comum. Suicídio entre qualquer pessoa era raro, imagine entre pastores. Está ficando cada vez mais comum. Isso significa que os crentes estão desesperados. Onde é que está a nossa esperança? Se nós temos um Deus fiel, que ouve orações e que responde por causa dele mesmo, por que estamos desesperados? Aonde está a nossa esperança? Deus responde, meus irmãos. Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que respondeu a Moisés ali às margens do Mar Vermelho, naquela situação incrível, e abriu o mar e matou todos os inimigos do seu povo, é o mesmo Deus do século 21, que ainda ouve a oração do seu povo. Deus não mudou. Nós mudamos. Essa é a grande tragédia. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez a nossa adoração a Ti. Mais uma vez, Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, porque não temos orado, porque não consideramos a honra do Senhor, porque não levamos em conta que a oração do justo pode muito por seus efeitos, porque está orando ao Deus justo, ao Deus fiel, ao Deus que zela pelo seu nome. Ó Senhor, nos perdoe por desonrar a Ti tantas vezes, até quando tentamos orar. Que o Senhor nos corrija, que por meio do ensino da Tua palavra, Senhor, e por esta lição tão preciosa do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós possamos aprender a orar, possamos ter prazer em estar aos Teus pés. Que o Senhor nos abençoe, nos corrija, nos faça crescer à semelhança do Senhor Jesus. Em nome dele oramos. Amém.